Como é que se calcula a altitude de um voo? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a altitude de voo, a famosa altitude de cruzeiro. Por que se chama altitude de cruzeiro? Porque você está cruzando de um lugar para outro, em velocidade de cruzeiro. Como é que o piloto calcula qual que é a altitude que ele vai voar? Bem, a verdade não é bem ele que decide, e o assunto é muito mais complexo do que possa parecer. A gente sempre fala sobre aviação comercial, beleza? Os aviões, eles são construídos para voarem na melhor altitude para a qual foram projetados. Faz sentido. Aí, mano, o pessoal fica perguntando por mim, então não sei se tu já percebeu, viu? Eu sei que tu tentou mudar aí, tentou se esconder de mim, mano, mas, porra, eu tenho que participar dos vídeos aí, rapaz. Porra, tem que eu também. É discriminação agora, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí antes de tu continuar, mano. Por que esses aviões voam tão alto, hein, mano? Porque gasta-se muito menos combustível, mano. Os motores a reação, eles possuem uma mistura estequiométrica de combustível. Não sabe o que é estequiometria? Tem o link aí embaixo. Tantas partes de ar com tantas partes de combustível fazem a mistura perfeita. Ora, se lá em cima tem pouquíssimo ar, logo precisa-se de pouquíssimo combustível para o motor continuar funcionando. Percebe? E mais uma coisa, como tem pouca resistência ao avanço, o motor precisa fazer bem menos força, ou seja, economia em cima de economia. Mas voltando, no projeto do avião, os engenheiros já definem que a melhor altitude para o avião voar é entre X e Y 1000 pés. Então, este é um fator que entra no planejamento da altitude de cruzeiro que vai sair no plano de voo. Só que muitos outros fatores também entram. Por exemplo, a velocidade e a direção do vento variam muito conforme a altitude. Então, se o avião teria como altitude ideal 36 mil pés, só que nessa altitude tem um vento de 200 nós batendo no nariz do avião, né, em sentido contrário, e a 34 mil pés o vento está só com 40 nós, então faz mais sentido voar mais baixo do que ir lá em cima nesse dia específico. Um outro fator que afeta a altitude é o peso do avião. Em um avião muito pesado que ainda não consumiu uma boa quantidade do combustível que tem a bordo, o centro de gravidade dele fica um pouquinho mais para trás, por causa do enflechamento das asas. Então, subir muito significa ter mais ângulo de ataque com mais velocidade. Só que isso causa um probleminha. Ele diminui o coffin corner, ou canto do caixão, em uma tradução literal, que é a margem entre a maior velocidade e a menor velocidade possível para determinada altitude. A maior velocidade sempre é próxima à velocidade do som, e a menor possível é a velocidade de stall, ou de perda de sustentação. Voar com essa margem assim estreitinha significa que acelerar o avião perde sustentação e desacelerar o avião perde sustentação. Então o peso é um fator que afeta muito a altitude de cruzeiro também. Quem faz viagens longas e acompanha aquele mapinha do avião já percebeu que no final da viagem a altitude é muito maior do que no início, né? Isso porque muito do peso do combustível já foi queimado, são toneladas queimadas. Então o avião mais leve sobe mais. Mais uma coisa que afeta a altitude é a disponibilidade de vaga na aerovia. Como existem separações entre os aviões que voam na mesma aerovia, nem sempre existe vaga para voar na altitude ideal naquela hora do voo. Oh, mano, como é que os aviões não batem um no outro aí nessas aerovias aí, rapaz, tudo voando pertinho, hein? Justamente porque existem regras de separação, mano. Por exemplo, uma das regras de altitude diz que um avião cuja rota seja para leste, ou seja, entre 000 e 179 graus de bússola, deve voar em altitude ímpar, por exemplo, 35 mil, 37 mil pés. E os que voam para o oeste, entre 180 e 359 graus de bússola, devem voar em altitude par,
Exemplo, 34 mil pés, 36 mil pés. Mano, peraí que agora tu me confundiu, mano. Com licença, meu senhor, mas eu aprendi na escola que 35 mil, mano, é um número par, mano. Como é que tu disse aí que 35 mil é ímpar, rapaz? 35.001 é ímpar. 35 mil é par, rapaz. Tá ficando espertinho, hein, mano? Boa pergunta. A descrição da altitude fala dos milhares para se definir se é ímpar ou par, e não do número completo. Então, 35 mil considera-se 35, que é ímpar, entendeu? Ah, entendi. Então, como se voa em altitudes diferentes, aviões nunca vão se chocar no ar, a menos que haja uma cadeia de erros que aconteceram no acidente do Legacy contra o Gol 1907. Além disso tudo, a gente tem um negócio que se chama RVSM, ou Reduced Vertical Separation Minima, que dita que em sentidos opostos, a separação mínima vertical entre dois aviões é de 1.000 pés, ou 300 metros. Por isso, quando você está indo para a Argentina durante o dia, é comum ver jatos passando na mesma aerovia em sentidos opostos, assim, por cima ou por baixo. Dá para ver, é bem legal. Muita gente pergunta se essa altitude é em relação ao terreno, e a resposta é não. A altitude que os aviões voam é em relação ao nível do mar. O que significa isso? Significa que se você tiver a 10.000 metros de altitude e passar em cima do Everest, você vai continuar a 10.000 metros de altitude, mas somente a 1.152 metros de altura para o Everest, entendeu? E para encerrar, aqueles call-outs de altura que o avião faz, lembra aquele alarme lá de 400, 300? 50, 40, 30, 20, retard. Aquele call-out, obviamente, é a altura em relação ao solo. Legal? Vale um joinha? Então deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.